Ok. Vamos iniciar agora um novo capítulo que é o cálculo dos esforços internos, não é? Então, na linha A, vamos calcular as reações de apoio primeiro. O primeiro passo é o cálculo da isostaticidade, em que temos uma barra com 3 ligações, então a estrutura é isostática. Pois tem aqui uma reação de apoio AY, outra reação de apoio AX e uma outra reação de apoio CY. Então, conforme aprendemos noutras sessões, para que a estrutura seja isostática, só por olhar, ela só deve ter 3 ligações, não é? Se for uma barra. O segundo passo é representar o diagrama do corpo livre. O que é isso de diagrama de corpo livre? Na verdade, é isso que fizemos aqui. Então, vamos calcular aqui a nossa força resultante e o seu ponto de aplicação. É uma força de 10, não é? E tem 1,4 metros, não é? Vamos ver quanto é que isso dá. 14, teríamos aqui 14 kN e o ponto de aplicação está a 0,7 do apoio C e 0,7 do apoio D. Até isso podemos representar assim. 0,7 e 0,7. Muito bem. Depois disso, representar o diagrama do corpo livre, que na verdade é este passo aqui. Vamos agora calcular as reações de apoio. Para ter AX, vamos fazer somatório das forças em X. Fazendo isso, vamos ter que o AX é igual a 0. Então, agora vamos calcular a Y, não é? Então, já temos AX. Para calcular a Y, vamos fazer somatório dos momentos. Vamos escolher um sentido horário no ponto C. Então, fazendo somatório dos momentos no ponto C, o que é que vamos ter? Estando no ponto C, a nossa primeira força que vamos encontrar é o AY, não é? Esse AY será positivo. Depois será essa força de 30. O AX não entra, pois está exatamente no eixo. Então, todas as forças que estão exatamente nesse eixo não vão entrar no meu momento. Então, já vimos. Teremos AY vezes 2, menos 30 vezes 1, mais 14 vezes 0,7. Não temos mais nada na nossa equação, tudo isso igual a 0. Calculando AY, vamos meter isso na máquina. Então, quanto é que temos aqui? AY vezes 2, menos 30 vezes 1, mais 14 vezes 0,7. Então, metendo na máquina, isso dá 10,1. E aponta para cima. Vamos calcular CY agora. Vamos fazer somatório dos momentos em A. Vamos adotar o sentido horário como sendo positivo. Está aqui. Vamos fazendo somatório dos momentos em A. Vamos ter mais 30, mais 14, menos CY. Não é? Então, aqui teremos mais 30, menos CY, vezes 2, mais 14 vezes 2,7. Tudo isso igual a 0. Então, podemos calcular aqui o CY. Então, teremos 30 menos CY vezes 2, mais 14 vezes 2,7. Então, assim, vamos ter 33,9. CY deu 33,9. Apontando para cima. Então, já temos as nossas reações de apoio. Então, agora vamos fazer a verificação desses esforços. Se estão corretos ou não. Então, para fazer a verificação, vamos fazer somatório das forças em Y. Teremos aqui o nosso AY, que aponta para cima, menos 30, mais CY, menos 14. Então, metendo isso na máquina, temos o resultado do AY, CY. Então, vamos ver quanto é que isso dá. Então, metendo aqui na máquina. AY deu 10,1, menos 30, mais CY que deu 33,9, menos 14, dá 0. Então, a nossa equação, as nossas reações
fecham. Agora sim, vamos no cálculo dos esforços internos. O que é isso de esforços internos e como é que se calcula? Os esforços internos são o esforço normal, o esforço transverso e o momento fletor. Como é que eu posso calcular os esforços internos em uma barra? Não é? Então, essa barra tem um certo comprimento. Então, aqui temos a nossa reação. As distâncias são essas. Aqui temos o ponto A, ponto B, ponto C e o ponto D. Então, para calcularmos os esforços internos, nós devemos seccionar as barras. Mas antes de seccionar as barras, o que nós devemos fazer é identificar os troços. Quantos troços eu tenho e quais são os seccionamentos que eu posso fazer. Então, se eu tenho aqui 3 troços, quer dizer que eu tenho que fazer 3 cortes. Terei esforços internos em 3 troços. Por que 3 troços? Ou como é que eu identifico os troços, não é? Para eu saber se entre um ponto e o outro defino como sendo um troço ou não, eu tenho que ter singularidades entre esses pontos. E singularidades eu estaria a falar de carregamentos, estaria a falar de rótulas, estaria a falar de apoios que introduzem reações. Isso define o início ou o fim de um troço. Aqui no ponto A, até o próprio enunciado já vem com certos pontos ali. Isso já pode vos facilitar a identificação de troços. Mas devem saber, por exemplo, se eu tenho aqui uma estrutura do gênero, aqui tenho uma reação de apoio, como é que eu defino os troços aqui? Não é? Uma certa força F, um momento M, uma reação de apoio A e uma reação de apoio B. Aqui também posso introduzir uma outra reação de apoio, não é? Então, aqui eu tenho que saber como é que eu defino troços. Esse seria um troço, de A até a força seria um troço, da força até o apoio seria outro troço, embora eu não tenha nenhuma força, mas tenho uma reação de apoio aqui. Da reação até o momento tenho outro troço, do momento até a rótula tenho outro troço, da rótula até o apoio tenho outro troço. Então, isso quer dizer que eu tenho que fazer o primeiro seccionamento, onde eu terei esforço interno 1, o esforço transverso 1 e o momento 1. Também podem dizer que é o esforço normal AB, se definirem que este é o ponto A, este é o ponto B, este é o ponto C, este é o ponto D, este é o ponto E e este aqui é o ponto F. Então, pode ser esforço normal da barra AB, esforço transverso da barra AB, momento da barra AB. E depois devem separar essa estrutura, não é? Separem. Depois de efetuar o seccionamento, eu passo a analisar essa estrutura, este lado da estrutura. E como é que eu analiso esse lado da estrutura? Esse é o ponto A. Eu tenho que saber, ok, agora que eu cortei a minha barra, ela já não tem aquele comprimento que tinha antes. Agora é um comprimento X. Por aí vai. Então eu diria que essa barra 1 tem um comprimento que varia de 0 até 1. Agora, eu seccionei a minha barra. Não sei exatamente onde é que eu fiz esse corte, não é? Mas o estudo dos esforços internos, eles nos ajudam a saber qual é o comportamento da minha barra do início até o fim. Quando x é 0 até quando x é 1. Então eu tenho que calcular esses esforços internos aqui. A orientação sobre como é que eu oriento a barra da para a direita, até geralmente colocam assim, não é? Para dizer que eu estou a cortar a minha barra e analiso ela de esquerda para a direita. O meu esforço normal sempre será orientado a sair da barra, não é? Não importa como é que a minha barra está. Se está na vertical, na horizontal, o esforço normal sempre tem que ser no sentido de sair da barra. E o esforço transverso? O esforço transverso tem que ser orientado. Se eu digo que eu estou a cortar a minha barra e analiso de esquerda para a direita, eu digo que esse ponto está fixo. Se eu digo que esse ponto está fixo, como se tivesse uma rótula aqui, eu tenho que orientar o esforço transverso de modo a fazer esta minha barra girar no sentido horário. Notem, se o meu esforço transverso está assim, então essa minha barra giraria no sentido horário. Porque não importa como é que a barra está, ela tem que ser orientada, o esforço transverso, de modo, vamos supor que eu fiz esse corte e agora estou a analisar
da direita para a esquerda. Esforço normal, sempre a sair da barra, já vimos. O esforço transverso, sempre a fazer a minha barra girar no sentido horário. Estão a ver? E o momento? O momento sempre deve ser orientado de modo a tracionar as fibras inferiores. Então, se eu digo que eu estou a seccionar, por exemplo, esta minha barra, assim, as fibras inferiores seriam essas, cá de baixo. Então, meu momento tem que fazer isso sempre. Tem que orientar meu momento a tracionar as fibras inferiores. Ok? Então, aqui o que nós aprendemos hoje é que se eu tiver a minha barra, então é só fixar isso. Se eu tiver a minha barra de A até B e eu fizer um seccionamento da esquerda para a direita, os esforços que eu teria são esses. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto do seccionamento. Teria o esforço transverso a fazer a minha barra girar no sentido horário. Teria o meu esforço normal a sair da barra. E teria o meu momento a tracionar as fibras inferiores. Então, meu momento faz isto. Se eu estiver a sair da esquerda para a direita. Agora, se eu estiver a sair da direita para a esquerda, como estou na mesma barra, os esforços serão os mesmos. Então, seccionei aqui. E estou a fazer a análise da direita para a esquerda. O esforço normal sempre a sair da barra. Esforço normal 1. O esforço transverso a fazer a minha barra girar no sentido horário. Então, esse esforço transverso faz a minha barra girar no sentido horário. E o meu momento sempre a tracionar as fibras inferiores. Então, notem que as fibras são as mesmas, porque estou na mesma barra. E o momento tem que tracionar essas fibras. Então, é isso. E o princípio de transmissão de esforços é exatamente esse que está aqui. Não é? Quer dizer que se eu corto a minha barra, vão surgir esforços tanto no lado esquerdo, assim como no lado direito, e são exatamente os mesmos esforços. O que acontece é que a minha barra estava em equilíbrio, então os meus esforços também devem garantir esse equilíbrio. Quer dizer que se eu fizer somatório das forças em X, eu teria o esforço normal 1 menos o esforço normal 1. Isso ia dar 0. Estou no equilíbrio. Se eu fizer somatório das forças em Y, eu teria esforço transverso 1 menos esforço transverso 1. Isso vai dar 0. Não é? A minha barra está em equilíbrio. E se eu fizer somatório dos momentos, eu vou ter o momento 1 menos o momento 1. Isso vai dar 0. Se eu definir aqui que este é o momento 1, esse também é o momento 1. E é isso aqui que nós queremos. Que a barra esteja em equilíbrio. Não importa qual foi o resultado do esforço normal. Se foi positivo ou foi negativo, será o mesmo aqui também, não é? Não importa se eu calculei o meu esforço normal e tive menos 1. Eu não posso mudar o sinal dos esforços. Eu só mudo o sentido para indicar que há equilíbrio. Então, muito bem. Vamos aplicar esses pequeninos conhecimentos no nosso exercício. Aqui. E lembrem, nós devemos fazer o estudo da barra do início ao fim, porque nós vamos fazer um corte, então não sabemos exatamente onde é que cortamos. Por isso que vamos definir que o novo comprimento da barra será x. E vamos estudar quando x é 0 e quando x é o comprimento da barra. Vamos estudar o troço AB, que é o primeiro troço. Esse troço tem uma barra que varia de 0 a 1. Então, efetuando o primeiro corte aqui, antes, não é, do ponto que define o início do outro troço. Então, o ponto que define o início do outro troço é o ponto B. Eu tenho uma força ali. Aquela força não entra. Não é? Então, vamos a isso. Eu cortei antes do ponto B, numa distância x, que eu não sei qual é. Cortei antes do ponto B. Então, o que eu tinha? Eu tinha aqui 10.1. Aqui à frente, algures aqui do ponto B, eu tenho aquele carregamento de 30. Ele não entra. Estão a ver? Porque o 1 é daqui até aqui. Mas eu seccionei, quero estudar o que acontece com esta barra ao longo do esforço normal, ao longo do esforço transverso e ao longo do momento. Então, isto aqui eu não preciso representar, era só para perceberem que ao fazer o corte, os carregamentos que estão
do ponto onde termina a minha barra para frente não entram, né? Então, conforme vimos, vamos recorrer a 3 equações. Somatório das forças em x, das forças em y e dos momentos. Então, aqui, fazendo somatório das forças em x, vamos ter que essa barra não tem esforço normal, é nulo. Fazendo somatório das forças em y, vamos ter o quê? Vamos ter menos o esforço transverso, não é? Temos mais alguma outra força? Sim. Temos essa força de 10, que vai para cima, então será positiva. Não temos mais nada igual a zero. Então, vamos ter que o esforço transverso corresponde a 10,1 kN. Agora, vamos calcular o momento. Vamos fazer somatório dos momentos ali no ponto onde fizemos o corte. Então, segue o mesmo princípio que a separação de estruturas na rótula, não é? Onde fazes a separação, fazes o momento aí mesmo. Então, onde fazes o corte, fazes o seu somatório dos momentos aí mesmo. Então, se eu estou aqui, estou a fazer momentos, quer dizer que o esforço normal não entra e o esforço transverso não entra. Esse momento seria positivo ou negativo? Ele aponta no sentido anti-horário e nós vamos no sentido horário, então será negativo. Temos mais alguma força? Sim. Mais 10,1. Qual é a distância? Do ponto onde eu fiz o corte ao ponto onde eu tenho essa força, eu não sei a que distância eu cortei. Então, vezes x. Não temos mais nada. Isso é igual a zero. Isolando o momento, nós teremos aqui 10,1x. E nós vimos que essa barra tem um comprimento que varia de 0 a 1. Nós queremos saber, ok, o que acontece com os esforços do momento fletor quando x é 0 e quando x é 1. Então, vamos calcular. Quando x é 0, o momento fletor será 0. E quando x é 1, o momento fletor será 10,1. Então, quer dizer que o momento fletor vai crescendo ao longo do comprimento da barra. Então, é isso aí que nós queremos. É a análise do que acontece com a barra, não é? Tendo em conta o esforço normal, o esforço transverso e o momento fletor. Então, aqui o x é 0 e aqui o x é 1. Essa barra, vimos que o esforço normal é nulo, então não tem esforço normal. O esforço transverso é 10,1. Se formos analisar, isto aqui será um número constante. Ao longo da barra, o esforço transverso tem 10,1 e é positivo. Então, vamos colocar aqui 10,1 positivo. Então, aqui estamos a fazer os diagramas dos esforços. 10,1 positivo. E o momento fletor? Bom, o momento fletor tem uma variação. Onde é que ficam as fibras que são tracionadas, ou as que são positivas? Esse momento fletor é positivo. Então, vamos ver aqui. Então, na explicação, eu disse que o momento fletor deve tracionar as fibras inferiores. Então, se traciona as fibras inferiores, quer dizer que, quando é positivo, o valor do momento calculado fica embaixo, e quando é negativo, o valor do momento calculado fica em cima, porque as fibras de cima serão comprimidas, não é? Então, vamos a isso. Nós calculamos o nosso momento deu positivo. Quer dizer que as fibras de baixo são tracionadas. Então, aqui, vamos ver. E vimos que era uma equação, não é, do primeiro grau. Então, é uma equação do primeiro grau. Então, sendo uma equação do primeiro grau, nesse momento vimos que era positivo e dava exatamente neste ponto, quando x é 1, o valor do momento dava 10,1. Então, nós podemos saber qual é o valor do momento em cada ponto, não é? Então, se eu quiser saber quais são os esforços que eu teria na barra seguinte, eu tenho que levar esses esforços que eu tenho exatamente quando x é 1. Eu levo o esforço normal, que é 0. Eu levo o esforço transverso. Isso chama-se transmissão dos esforços. Levo o esforço transverso, que é 10,1. E levo esse momento, que é 10,1 kN também. Não é? Então, eu carrego esses esforços, vou com eles na extremidade dessa barra, não é? Porque eu tenho que começar do ponto B. Ao fazer o outro corte, eu vou começar do ponto B. Agora eu quero analisar outro troço BC. Isso quer dizer que eu tenho que levar essa parcela aqui e calcular os esforços que eu tenho nesse troço. Mas não esqueçam que exatamente nesse ponto onde o x é 1, eu tenho esforço normal, tenho esforço transverso e tenho momento, não é? Lembram quando eu falei de uma barra que eu faço o corte e surgem os mesmos esforços naquela extremidade? É exatamente isso que está a acontecer. Eu fiz um corte, estão a ver? Então, exatamente nesse corte eu tenho os mesmos esforços, não é? Então, são os mesmos esforços que assim. Vamos a isso.
vamos fazer a barra BC. Então, isso como são diagramas, eu posso deixar numa folha separada. É mais fácil assim fazermos diagrama enquanto calculamos do que terminar o cálculo para depois ir fazer diagramas. Às vezes o teste é tão longo que não há possibilidade de esperar terminar de calcular os esforços internos para correr e fazer os diagramas. Então, aqui vamos fazer a transmissão dos esforços. Antes mesmo de colocarmos o que temos no ponto B, devemos colocar o que estamos a trazer, não é? Do troço anterior. Estamos a trazer o esforço normal. Opa, aqui nessa extremidade, estamos a trazer o esforço normal, o esforço transverso e o momento fletor. Agora, notem que estes sentidos são opostos aos sentidos que eu tinha aqui nessa extremidade, não é? Esses sentidos devem ser opostos para que haja equilíbrio, exatamente neste ponto. Ok, cheguei com esses meus esforços, vou ler os valores lá. Vimos lá que o momento era 10.1 kN, e o esforço transverso era exatamente 10.1 kN, mas exatamente nesse ponto B nós temos uma força, é de 30, não é? Nessa extremidade, 30 kN. Não é? Vamos lá, exatamente. No ponto C nós não chegamos. Então, nessa extremidade teremos esforço transverso, apontando para baixo, fazendo com que a barra gire no sentido horário. Teremos aqui o esforço normal, sair da barra, como já definimos antes. Então, vou fazer somatório das forças em X para termos o nosso esforço normal. Como o esforço normal 1 é 0, então o esforço normal 2 também será 0. Calculando o somatório das forças em Y, vamos ter o que? Menos esforço transverso, pois ele aponta para baixo, menos 30, mais o esforço transverso 1, que é 10.1. Então, aqui, metendo isso na máquina, o esforço transverso 2, podemos isolá-lo, vamos ter menos 19. O que mais teríamos aqui? Não. Com o somatório dos momentos em 2, vamos ter aqui o próprio momento em 2 sendo negativo, momento 2, vamos ter menos 30x, vamos ter mais 10.1x, vamos ter o que? O próprio momento 1. Então, vamos calcular o momento 2. Vamos ter aqui, isolando o momento 2, menos 19.9. Então, depois teremos mais 10.1. Agora, devemos estudar nessa equação o nosso momento quando x é 0 e o nosso momento quando x é... Vamos lá, essa segunda barra, nesse segundo troço, é 1 também. Muito bem. Continuando, vamos estudar exatamente quando x é 0 e quando x é 1. Vamos apanhar algo agora. Momento em 2 é igual. Então, quando x é 0, quanto é que dá? Deu 10.1. E quando x é 1, quanto é que isso dá? Metendo na máquina, vamos ter 10.1, 9.8. Então, podemos representar os nossos esforços. Então, na segunda barra, temos a extremidade B. Notem que quando x é 0, na segunda barra, estamos exatamente na extremidade B. Então, esforço normal, quanto é que temos? Quando x é 0, esforço normal é 0. Então, toda a barra não tem nada. Good. O esforço transverso, vamos ver. O esforço transverso deu menos 19.9. É um valor constante. Negativo de 19.9. Então, aqui no momento devemos ter exatamente o mesmo valor do momento que tivemos antes. Ou estamos a transmitir esforços, devemos começar com o valor do momento que nós tínhamos antes. Então, tínhamos exatamente aqui 10.1. E é exatamente o que temos quando x é 0. E depois vamos ter 9.8. Que tipo de equação é essa? É uma equação do primeiro grau. Então, vamos chegar aqui nessa extremidade com valor negativo de 9.8. É só unirmos esses dois pontos. Já está. Aqui o momento é positivo, vai diminuindo, chega uma parte que anula e começa a ter valores negativos. Agora vamos calcular a última barra, não é? Então, vamos fazer o último corte. Não vamos nos esquecer dessa reação de apoio que está aqui.
devemos incluir a reação de apoio. Então, vou calcular aqui, terceiro troço. Então, no terceiro troço, a nossa barra varia de 0 até 1.4, é o que está aqui. Aliás, um apoio de 33.9 e um carregamento de 10 kN. Então, nós só vamos representar o carregamento e o apoio. Mas nós fizemos corte e não sabemos exatamente onde é que nós fizemos corte. Então, aqui estamos a trazer o esforço normal 2, o esforço transverso 2 e o momento 2. Aqui vamos calcular o esforço normal 3, o transverso 3 e o momento 3 que nós queremos calcular. Então, quando o esforço da reação é de 33.9, muito bem. Fazendo o somatório das forças em x igual a 0, vamos ter aqui esforço normal 3 igual a 0. Fazendo o somatório das forças em y igual a 0, vamos ter aqui, o que é que temos? Menos esforço transverso, 3. Então, nós precisamos concentrar essa carga distribuída. Então, nós sabemos que para concentrar a carga, é a carga vezes o comprimento. Qual é o comprimento? É x. Nós não sabemos onde é que está inserido. E qual é a distância? Quando chegar a hora de calcular momentos, será x sobre 2. Muito bem. Então, aqui, vamos lá, menos, depois aponta para baixo, 10x, depois teremos mais, depois aponta para cima, 33.9, que é da reação, e o esforço transverso 2, vamos lá ver, o esforço transverso 2 é 19.9, então teremos aqui 19.9, negativo, menos 19.9, não temos mais nada, então igual a 0. Isolando o esforço transverso, teríamos aqui menos 10x, então 19.9, quanto é que dá? Então vamos ter aqui 14. Esse é o valor do esforço transverso, ou é a equação do esforço transverso. Devemos estudar quando x é 0 e quando x é 1.4. Então, quando x é 0, vamos ter aqui 14. E quando x é 1.4, vamos ter, vamos lá ver, 0. Muito bem. Vamos calcular agora os momentos, né? Vamos fazer somatório dos momentos em 3 igual a 0. Teremos aqui menos o próprio momento, 3, menos 10x. Estão a ver? Qual é a distância? Será essa distância de x sobre 2, posta na metade, mais 33.9 a distância x, mais qual é o esforço transverso? Deu 19.9, menos 19.9. É a distância x até lá. Mas temos um momento que nós estamos a trazer, que é o momento 2. Quanto é que deu? 9.9 negativo. Então, vamos ver se esse momento será positivo ou não. Mais M2. Então, M2 deu menos 9.8. Vamos só substituir, né? Tudo isso igual a 0, não temos mais nada. Vamos isolar o nosso momento 3. Teremos aqui menos 5x². Vamos ter aqui mais 14x, que é o resultado do 19.9 com 33.9. Vamos ter menos 9.8, que é daquele momento. Agora, quando x é 0, quando x é 1.4, quanto é que dá o momento? Quando x é 0, deu 9.8, e é exatamente o momento que nós temos na extremidade dessa barra. E quando x é 1.4, vamos lá ver quanto é que isso dá. Então, vamos calcular agora quando x é 1.4. Então, teremos menos 5 vezes 1.4 ao quadrado, mais 14 vezes 1.4, menos 9.8. Então, dá 0. Então, muito bem. Se os esforços forem bem calculados, o resultado aqui tem que dar 0 no fim. Então, assim é que se calculam os esforços internos e se garante que o resultado é positivo, quando o momento dá 0 no fim. Então, aqui só falta este troço representarmos. Esse último troço, quando x é 0 e quando x é 1.4.
Então, esse eu trouxe 3. Vamos ter o esforço normal nulo. Vamos ter o esforço transverso. O que é que tivemos nessa barra? Quando x é 0, tivemos 14. E quando x é 1.4, tivemos 0. Então, 14 é em cima, pois é um valor positivo. Teremos aqui. Esse diagrama está em cima, né? Aqui também. Que tipo de equação é? É uma equação do primeiro grau, então vai decrescendo até 0. Então, será um valor positivo. 14. Não preciso escrever o sinal nos diagramas, nos números, né? Só nos diagramas. E o momento? Tem que estudar quando x é 0 e quando x é 1.4. Então, quando x é 0, deu menos 9.8. Quando x é 4, 1.4 deu 0. Então, é uma equação do segundo grau. Então, eu vou unir esses pontos tentando desenhar uma parábola. Assim é que é. Então, é isso, masas. É tudo. Cálculo dos esforços internos. Vamos aprofundar mais nas aulas presenciais. E sobre os diagramas, ainda não chegou a hora de aprendermos, mas você já tem uma ideia, não é? De como é que se faz. Mais para frente vamos aprender como é que se faz para termos noção de quando é que é positivo, quando é que é negativo, quando é que fica em cima, embaixo, quando é que é uma parábola, por aí vai. E é tudo. É tudo quanto aos esforços internos. Vou compartilhar esse ficheiro na comunidade dos explicadores, Masas da FENG.